Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos iniciando o nosso culto de adoração ao Senhor e é um momento assim importante, né, para a vida da igreja, né? Um culto de adoração, um culto que nós vamos glorificar, louvar e adorar o nosso Senhor e amado Jesus Cristo. E você que está na sua casa, nos acompanhando, nos assistindo, Deus possa estar te abençoando, abençoando a vida da sua família, que você possa desfrutar deste momento, esse momento assim importante, esse momento de adoração ao Senhor. Nós temos hoje aqui o nosso amado pastor Edson Benevides, que daqui a pouquinho vai trazer a palavra para todos nós, né, para os irmãos. Nós temos também o pastor Alex no louvor, a Sandra também acompanhando, e temos também o Lucas aqui, filho da Abigail. Estava até conversando agora há pouco, pastor, fiquei muito feliz de ver o Lucas aqui com a gente, está nos auxiliando aqui no som da igreja, né? Um menino muito inteligente, o Lucas. Meus irmãos, nós vamos iniciar esse culto da noite deste dia, culto de adoração. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos capítulo 19. Eu vou fazer a leitura desse salmo, Salmo 19, eu vou ler ele todo, Salmo de Davi. Esse salmo é um salmo impressionante, esse salmo, ele é belíssimo, e eu vou fazer a leitura desses salmos, e os irmãos podem estar acompanhando a leitura desse salmo. Salmo de número 19, Salmo 19, os irmãos podem estar acompanhando a leitura desse salmo.
aqui o subtítulo desse salmo diz assim: a excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, e regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós só temos motivo para te agradecer, Senhor, pelo quão bondoso que o Senhor tem sido para conosco, Pai. Quão bondoso o Senhor tem sido para a igreja, Senhor. A igreja de Jesus Cristo, a igreja que o Senhor decidiu amar, Senhor. O Senhor decidiu por nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus que tem realizado o melhor em nossas vidas, Senhor. Nos dê, por favor, um coração mais grato a Ti, Senhor. Que nós possamos entender, que nós possamos, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a ser mais gratos a Ti, e que nós possamos estar mais voltados a Ti, Senhor, que nós possamos sempre, Senhor, ter o desejo no coração de Te servir, ter o desejo no coração de realizar o melhor para Ti, que nós possamos ser pessoas melhores em casa, pessoas melhores na igreja, pessoas melhores no trabalho, que nós possamos ser pais exemplares, Senhor, para os nossos filhos, no trabalho, que as mães possam ser mães exemplares para os filhos também, no trabalho, em casa, mães dedicadas aos filhos, Senhor. Que nós possamos ser um servo dedicado a Ti, Senhor. Nos dê, Pai, nos abençoe, Senhor. Coloque o desejo no nosso coração, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe a vida da igreja, Pai. Guarde e guie a vida de cada irmão que faz parte dessa igreja. Guarde e guie o coração de cada um, Senhor. Abençoe, Pai. Nós sabemos que muitas vezes somos falhos, erramos, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso,
um Deus que nos perdoa. Confiamos, acreditamos num Deus todo-poderoso, Pai. Por isso que estamos aqui, estamos reunidos em Teu nome, esse corpo, o corpo da igreja, que nós possamos sempre, Pai, ter o Senhor no centro das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas, aonde nós estivermos, Pai. Eu te agradeço e te louvo por este momento, por este culto maravilhoso, por este momento de reverência, de adoração ao nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Peço também que o Senhor esteja guardando, abençoando, guiando, Senhor, capacitando aqui o nosso pastor Edson Benevides, que ele possa trazer as palavras em nossos corações, que nós possamos entender, Senhor, mais e mais de Ti, Pai. Abençoe, Pai, a vida do pastor Alex também, guarde e guie o coração, a vida da Sandra aqui também com a gente, do Lucas, Senhor. Abençoe, Pai, guarde, guie a vida de cada um deles, Senhor. Ó, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui, e nós vamos fazer mais uma leitura aqui no Salmo de número 32. Pedir para os irmãos estar abrindo as Bíblias aqui no Salmo de número 32. Eu vou ler aqui só o verso aqui 5 do Salmo 32. Os irmãos, é bem próximo aonde nós fizemos a leitura agora, né? Só algumas páginas na frente um pouquinho. Salmo de número 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, nós vamos ter um momento de oração agora, uma oração de confissão e contrição. Logo após esse momento de oração, nós vamos passar para o nosso momento de louvor ao Senhor. Nós vamos, logo após o pastor Alex, a Sandra, vai trazer uns cânticos para a igreja. Mas antes, nós vamos orar com o nosso pastor Edson Benevides, uma oração de confissão e contrição. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, Tu nos permite, Senhor Deus, entrar na Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu chamado na nossa vida. E, Senhor Deus, Te damos graças por esse chamado, mas a Tua palavra diz que os nossos pecados nos fazem separação de Ti, só isso que pode nos separar, são os nossos pecados. Mas pelo sangue de Cristo, pela promessa de Cristo, pelo seu sacrifício, nós fomos aproximados novamente do Teu trono de graça, do Teu amor, e por isso, Senhor Deus, estamos aqui, confessando, Senhor Deus, as nossas iniquidades, os nossos pecados que são públicos, os nossos pecados que são secretos, e até aqueles pecados que são ocultos aos nossos olhos, que nós cometemos. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da Tua igreja, do Teu povo, nesses dias maus, porque estamos vivendo nesse mundo caído, nesse mundo tenebroso, nesse mundo escuro, nesse mundo quebrado. E te pedimos, Senhor Deus, que somos influenciados e nós mesmos somos pecadores, que o Senhor nos apague as nossas transgressões, porque a Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. E é nessa segurança que nós nos aproximamos diante de Ti, que apresentamos nossos lábios, a nossa vida, o nosso coração nesta noite, para adorar o Teu nome. Receba, Senhor Deus,
como adoração, a nossa vida, os nossos louvores e a nossa meditação, principalmente na Tua Palavra nessa noite. E perdoe, Senhor Deus, afasta de nós os nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora que nós já confessamos, né, os nossos pecados, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Vamos cantar agora firme nas promessas. O Senhor nos deu várias promessas na Bíblia, né? Vida plena. Ele diz que as nossas necessidades serão supridas. Nós temos vida eterna. Então vamos cantar este hino com todo o coração, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Jesus. Firme nas promessas em te trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua luz. Cada dia mais me leva em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nós vamos cantar agora Poder para Salvar. Neste cântico, ele fala que ele nos aceita com os nossos medos, nossas falhas, nossos temores. E nessa época em que estamos vivendo, nós estamos cheios de medos, cheios de temores. E Jesus diz para nós: não tenha medo, eu sou contigo. Caminhe firme. Então vamos cantar este hino, este corinho, com todo o coração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Jesus, a morte venceu. Nós temos vida eterna em Cristo, né? Nós vamos louvar o Senhor agora com águas purificadoras. Em João 7 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A água, irmãos, é um símbolo de pureza. E o Senhor Jesus, Ele é a água. É a água que preenche a nossa alma, preenche os vazios que temos. Vamos cantar este cântico. Águas purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir
tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, ó Deus, por este momento. Obrigado, ó Pai, pelas tuas promessas nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é a água, Deus, que preenche o nosso vazio. É a água que cura, Deus. É a água, Senhor, que remove toda sujeira. É a água, Pai, que passa limpando. Oh, Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor, ó Deus, nos dá consolo. O Senhor, ó Pai, é aquele bom pastor. Muito obrigado, ó Deus. Entregamos a Ti, ó Deus, o nosso louvor. Entregamos a Ti, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez, nesse dia, estamos nos reunindo em torno da Palavra de Deus para continuar a nossa adoração ao nosso Deus. Mesmo com esse prejuízo de não podermos estar na casa do Senhor presencialmente, a Palavra do Senhor diz assim que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Então, não é necessariamente importante você estar aqui para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus onde você está, na sua casa, no seu escritório, onde você está nesse instante, você pode adorar a Deus. É importante a igreja estar reunida, mas é mais importante você estar na comunhão do Senhor. E é isso que nós queremos proporcionar nessa noite, na sua vida, junto com sua família, ou mesmo sozinho. Você venha adorar cada vez mais a Deus, conhecê-lo melhor. E para isso nós vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, no seu capítulo 1, vamos dar continuidade a esse estudo, capítulo 1, versículos 8 a 12. Romanos, capítulo 1, versículos 8 a 12, diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo se dirigindo à igreja que se encontrava lá em Roma, dizendo o seguinte: primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Vamos orar então nesse instante, suplicando a orientação de Deus, suplicando o socorro de Deus nessa noite para a nossa meditação. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos em torno da Tua Palavra Santa, que é viva e eficaz, que é penetrante e que não volta jamais para Ti
vazia, mas fará aquilo que lhe apraz, Senhor Deus. É nessa certeza que nós estamos nos reunindo agora como igreja, seja aqui na igreja, seja nos lares, seja onde os crentes estão, para a adoração do Teu nome. Abra, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos aprender mais e mais de Ti, por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta de Paulo aos Romanos, como dizem alguns autores, é a carta mais importante do mundo. E nós, nos primeiros sermões que nós fizemos, nas primeiras pregações, o apóstolo Paulo, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 7, ele faz uma apresentação dele mesmo, de quem ele é e qual o propósito que ele tinha na sua vida, que era pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a partir do versículo 8, ele inicia realmente o seu ensino, a sua instrução àquela amada igreja, uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, e que ele tinha em mente aquela igreja que estava proclamando o evangelho, estava afirmando a sua fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, desde o início, já faz instruções à igreja, mesmo que ele fale de si mesmo, dizendo: primeiramente dou graças a meu Deus. Ele está querendo também não somente mostrar como ele era, o cristianismo que ele tinha abraçado, mas como todos os crentes em todas as épocas deveriam viver. Porque, irmãos, não é épocas, não é períodos da história, não são séculos que vão atrapalhar o plano de Deus. O evangelho é único, e ele serviu para o apóstolo Paulo, serviu para aquela igreja e nos serve na mesma proporção nos nossos dias. O mundo pode mudar, as pessoas, o pensamento, o jeito de se vestir, o jeito de pensar, o jeito de agir, mas a palavra de Deus é que vem nos sustentar. E os tempos, as épocas não vão prejudicar o ensino do Senhor, porque ela nunca envelhece. Ela é a mesma palavra, e será assim para todo sempre. Ela nunca vai mudar. Não é porque o homem quer mudar, porque as gerações mudam, que a palavra de Deus tem que se amoldar às épocas. Não, pelo contrário, nós é que temos que nos amoldar à palavra de Deus. Por isso ela é viva e eficaz nos nossos dias. Como serviu naquela época, lá nos serve para os nossos dias de hoje. E a primeira instrução que o apóstolo Paulo dá àquela igreja, e sempre ele está instruindo as igrejas, não somente aquela, mas todas as igrejas por onde ele passava, e certamente era o propósito de Deus para nós hoje. A primeira coisa que ele faz é dar graças a Deus. E não podia ser mais propício isso, porque ele diz logo de início: primeiramente, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa que eu vou tratar nessa carta, primeira coisa que eu vou tratar com vocês é sobre a graça de Deus. Eu dou graças ao meu Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está nos ensinando uma coisa muito preciosa para nós, muito preciosa para a igreja dos nossos dias, e um princípio também para o cristianismo que seja forte nos nossos dias, é sempre dar graças a Deus, sempre agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Esse é um homem convertido, esse é um homem que conheceu a Deus, um homem que respirava morte e ameaças, e que agora foi transformado pela obra de Deus no seu coração. E você vê agora esse homem, ao invés de respirar ameaças e morte, agora ele dá graças a Deus. Antes de se dirigir àqueles crentes, ele mostra o que havia sido transformado na sua vida, que era dar graças ao seu Deus. Ele diz: em primeiro lugar, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar graças a Deus, porque se ele não fizesse isso, ele vai elogiar aquela igreja, mas aquela igreja poderia dizer: olha, somos bons demais. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: olha como o nosso evangelho está crescendo, olha como nós somos crentes. Mas ele, em primeiro lugar, conforme a sua teologia, conforme o seu ensino, ele dá graças a Deus, porque aquela obra que Deus está fazendo naquela comunidade, a obra que Deus está fazendo naqueles crentes, foi por causa de Deus na vida deles, não por eles mesmos, não pela capacidade daqueles crentes lá. E às vezes podemos confundir isso.
achando que nós somos bons, achando que nós somos fortes, achamos porque somos crentes podemos confiar em nós mesmos. Mas não, qualquer coisa no Evangelho, qualquer coisa na graça que nós temos na nossa vida é por meio da graça de Deus em nós. Por isso que ele dá graças a Deus, porque ele tinha recebido tudo aquilo e aquela igreja tinha recebido tudo pela graça imerecida de Deus, e por isso ele dava graças também a Deus. Ele estava dizendo muito obrigado a Deus, né? Em primeiro lugar, ele se dirige a Deus. Primeiramente, dou graças ao meu Deus. E esse é o princípio que nós temos que ter na nossa vida também, como evangélicos que nós somos. Ter um coração sempre agradecido a Deus, por pior que possa ser a sua situação, por pior que possa o mundo estar passando nos nossos dias de hoje, por pior que venha a ser no futuro o mundo, nós temos motivos grandes para sempre dar graças a Deus. É um princípio do Evangelho, é um princípio que Jesus Cristo trouxe a nós e que todas as Escrituras falam sobre isso. Sempre ter motivos para dar graças a Deus. Em todo tempo, em todo lugar, em qualquer situação, na sua vida, na minha vida, a igreja tem que aprender a dar graças a Deus. Porque não há um mundo pior, não há situação pior que você não tenha motivos maiores para glorificar a Deus. É certo que muitas vezes na nossa vida, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, ou alguma coisa venha nos atrapalhar na nossa vida, aquilo toma um vulto tão grande que esquecemos dos benefícios de Deus para conosco. Olhamos só aquilo, só aquela dificuldade, mas nos esquecemos tanto de quantas bênçãos Deus tem abençoado o seu povo, Deus tem abençoado a sua igreja. Não é verdade? Então o apóstolo Paulo aqui, de início, ele já dá uma grande instrução para nós. Ele não está falando apenas da vida dele, ele estava querendo moldar aqueles cristãos. O propósito do apóstolo Paulo em toda a igreja, por onde ele passava, é levar todo o homem perfeito na presença de Deus. Era isso que ele almejava. Ele não apenas pregava o evangelho, mas ele queria levar todos os homens perfeitos na presença de Deus. E um dos princípios do evangelho é esse, é gratidão no coração. Tem gente, e muitos crentes, que só sabem reclamar, murmurar no seu coração. E ele não consegue enxergar, infelizmente, que ele tem muitos motivos para dar graças a Deus. Ele olha só a dificuldade, mas não olha os benefícios de Deus na sua vida. O Evangelho vem fazendo o contrário. Existem problemas, existem dificuldades a nosso redor, em nossa vida, fora de nós também, mas o cristão, ele tem que sempre aprender a dar graças a Deus. É um princípio do cristianismo. Jesus Cristo, quando estava para ser morto, diz as Escrituras, que ele deu graças a Deus cantando um hino. Olha só, ele estava para ser levado à cruz do Calvário, mas diz lá que depois da ceia, ele deu graças a Deus e cantou um hino em louvor a Deus, ao seu Pai. Nós devemos aprender isso. De onde o apóstolo Paulo aprendeu isso? Com Cristo. Que em primeiro lugar, irmãos, nós devemos dar graças a Deus. Você tem uma família feliz? Em primeiro lugar, dê graças a Deus pela família que você tem. Você tem recursos, você tem um bom emprego, você tem qualquer coisa na vida, em primeiro lugar você tem que dar graças a Deus. A palavra de Deus diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando os nossos olhos são abertos para reconhecer todos os benefícios que Deus fez na nossa vida. Ele reconhece que não é Ele mesmo, que isso não foi criação, que não foi uma escola boa, que não foram pessoas ao seu redor, que não foram os seus professores, que moldou a sua vida, mas isso vem pela graça de Deus. E o apóstolo Paulo reconhece isso, que ele era o que era, que aquela igreja era o que era pela graça e misericórdia de Deus. E nós temos que responder isso em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que o salmista diz assim, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios que Deus tem abençoado a sua família.
Você tem se lembrado das maravilhas que Deus fez na sua vida? Ou na vida de outras pessoas também? O apóstolo Paulo aqui, em primeiro lugar, ele diz, primeiramente, antes de mais nada, eu vou dar graças a meu Deus. Por isso que é uma carta muito profunda. Ela tem a oportunidade de nos ensinar como devemos viver nesse mundo. Você não pode viver reclamando sempre, murmurando sempre amargurado, vendo o problema na sua volta. Isso acontece com a mulher rixosa que destrói a sua casa. Isso acontece com qualquer pessoa que está em volta de alguma pessoa, que são pessoas tóxicas, que só querem murmurar, só querem reclamar da vida e não vê nenhum benefício que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família, no mundo de um modo geral. Há muitas bênçãos de Deus sendo derramada nesse instante, nesse mundo. É que as pessoas não têm olhos para ver as maravilhas que Deus tem derramado sobre o mundo. Por isso que o Evangelho é algo que nos transforma. O apóstolo Paulo não era assim. Ele aprendeu com Cristo Jesus. Ele aprendeu com a palavra de Deus. Ele aprendeu com o Velho Testamento. Ele aprendeu ali na revelação direta com Cristo Jesus a dar graças ao seu Deus. Ele diz assim, primeiramente dou graças ao meu Deus. Ele está aqui fazendo uma pública profissão de fé. Que isso não vem dele mesmo, não é da sua capacidade, não é da sua habilidade, não foi o tanto de ensino que ele teve, não foi sua força, não foi o seu pensamento profundo que ele chegou àquela conclusão, mas isso foi diretamente dado por Deus. E ele fala assim, é o meu Deus, ele tem comunhão com ele. É a mesma coisa do Salmo 23 que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Primeiramente, dou graças ao meu Deus. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que fazer isso. Sempre em nossas orações, dar graças a Deus por tantos benefícios que Ele tem feito na nossa vida. E aqui ele continua, ele diz assim, mediante Jesus Cristo. Ele nunca se esquece de Cristo, ele vai repetir isso várias vezes, porque é assim mesmo, sempre é Cristo na sua vida. Ele diz, eu dou graças ao meu Deus por intermédio de Cristo Jesus. Isso é muito importante, muito importante. A igreja estar atenta, porque tudo é pelos méritos de Cristo Jesus. Ele nunca se esquece de Cristo. Ele não é alguém que só tem Deus, o Pai, em mente, mas ele sabe que esse acesso que ele teve a Deus foi pela mediação, por intermédio de Jesus Cristo. Era o tema da sua vida. Ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus e mediante ele teve acesso à graça de Deus na sua vida. Ele nunca se esquece disso. Por isso, irmãos, a nossa oração sempre deve ser a Deus, mas por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Nunca podemos nos esquecer disso. O apóstolo Paulo nunca esquecia isso. Esse princípio é poderoso que tomou conta da sua vida, porque foi por intermédio dele que ele estava ali glorificando o nome de Deus. E ele estava aqui já ensinando a igreja. Era algo que ele praticava, mas era algo que ele queria que todos os crentes experimentassem. Lembrem-se, aqueles homens, aquelas mulheres, aquela igreja que estava recebendo esse evangelho, eles já eram crentes. Ele não está evangelizando aqui. Ele está dizendo que eles eram crentes, mas e que eles precisam ser ensinados pela graça de Deus. Por isso que ele diz, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. O tema dele é esse. Ele queria agradecer a Deus, ele estava agradecendo a Deus, porque o evangelho era poderoso, tinha chegado àquela cidade, aqueles crentes, porque em todo mundo estava sendo proclamado a fé que aqueles crentes tinham. Por isso que o apóstolo Paulo escreve dessa maneira, porque senão aqueles crentes poderiam se orgulhar da fé que eles tinham, das habilidades que eles tinham, de serem cristãos naqueles dias. O apóstolo Paulo está ensinando aqui para a igreja nos nossos dias que isso é dom de Deus. Isso não vem de nós mesmos, mas é pela graça de Deus, de Cristo Jesus,
a nós que fomos recebidos por isso. Por isso o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, chama a atenção primeiramente de quem? De Deus. Isso é uma obra de Deus no nosso coração, por intermédio de Cristo Jesus, e porque em todo o mundo é proclamada a fé. Terceiro ponto aqui desse versículo é o seguinte, que a nossa fé, ela precisa ser proclamada. Ela não pode ser exibida, é diferente. Você proclamar alguma coisa ou você exibir a fé. Muita gente tem a tendência de dizer que tem que expressar a sua fé para que os outros vejam. Não é isso. Ou tem que fazer algum tipo de rito na sua vida para mostrar ao mundo como ele é cristão. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina o quê? Que essa fé, ela precisa ser proclamada. Se você tem uma fé em Cristo Jesus, você não pode ocultar essa fé, você não tem o direito de guardá-la para si mesmo, mas a fé verdadeira e genuína, ela precisa ser proclamada. Ela precisa ser dita às pessoas de alguma maneira, ou pela boca, ou pela vida. Por tudo que você é, você deve proclamar a fé que você tem. Porque o apóstolo Paulo estava agradecendo a Deus, porque o mundo inteiro, veja só o que ele diz, porque em todo o mundo conhecido de então, o cristianismo daqueles homens, daquelas mulheres estavam sendo anunciada na principal cidade do império, que era Roma, estava sendo proclamado em todo o mundo a fé daquela igreja que lá se localizava. E veja bem, não era uma igreja com um templo, não havia templo naqueles dias lá. Como é que funcionava a igreja naqueles dias? Funcionava, como nós sabemos, de casa em casa, onde eles partiam pão com alegria e faziam as suas orações com grande alegria no seu coração, né? E templo mesmo só foi acontecer 4 séculos depois, lá por volta do ano 400, foi acontecer a ideia de construção de templo. Mas a igreja, durante os primeiros 400 anos, ela viveu nas casas, às vezes escondidas. Mas depois disso, depois do ano 400, por Constantino, né, ele começou a construir templos maravilhosos. Mas até então a igreja não funcionava assim. Ela era feita de casa em casa. E essa fé, ela era cada vez mais proclamada no mundo através da comunhão daqueles irmãos. Comunhão daqueles queridos irmãos que lá estavam vivendo aquela fé, aquele amor naquela igreja, e não ficou somente ali. É interessante isso. Essa fé não ficou somente localizada. Parece muito o que está acontecendo nos nossos dias de hoje, né? Nós estamos pregando o evangelho e essa palavra, ela chega no mundo inteiro, né? É uma coisa que nós percebemos hoje, que às vezes pessoas de fora estão ouvindo e sendo proclamada a palavra de Deus. Então, irmãos, nesse versículo de número 8, nós aprendemos o seguinte: aprendemos que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja, aos cristãos, que em primeiro lugar eles devem ser pessoas que dão graças a Deus por intermédio de Cristo Jesus, e também que aqueles irmãos estavam ali fazendo o trabalho que deveriam fazer, que era proclamar a fé que eles tinham recebido. Não deve ser uma fé oculta, mas eles deveriam viver aquele evangelho e deveriam proclamar a sua fé. Como eu disse, não precisamos exibir, né, uma performance de cristão, de como nós oramos, de como nós expressamos os nossos louvores, nem por gritos, nem por gestos, nem isso vai impressionar a Deus. Pode impressionar a homens, a maneira como nós cultuamos a Deus, a maneira como nós falamos, isso pode impressionar a homens, mas isso jamais impressiona a Deus. Pelo contrário, né? Se uma pessoa quer impressionar os homens, vão ser parecidos com os fariseus. O que fazia os fariseus? Eles gostavam, né, de adorar a Deus nas praças, nas esquinas, e faziam longas orações, e se vestiam de maneira que impressionasse os homens.
E Jesus disse uma coisa interessante sobre aquelas pessoas que queriam apenas impressionar com o seu cristianismo, dizendo o seguinte: eles já receberam o seu galardão. Não era isso que eles queriam? Eles não queriam apenas mostrar ao homem a fé que eles tinham? Então Jesus Cristo disse: eles já ganharam a sua recompensa, eles já ganharam o seu galardão. Tudo aquilo que eles queriam é ser visto pelos homens, então eles já ganharam o que eles estavam almejando, não precisavam de mais nada, porque eles queriam ser admirados quando eles oravam, quando eles faziam as suas adorações públicas, as suas orações bonitas. Eles queriam apenas impressionar as pessoas, né? Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro evangelho, ela não faz isso. Ela não quer impressionar as pessoas, ela não quer impressionar homens, mas ela quer simplesmente adorar a Deus e proclamar a fé que um dia foi recebido por Deus. Se você tem algum dom, se você tem algum talento, isso vem de Deus, não é seu. Você não pode fazer isso, você não pode pegar para você mesmo. Você deve dizer como o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Você deve direcionar a Deus, porque se você pegar isso para você mesmo, você vai estar se exaltando. E quando você se exalta a si mesmo, quando exalta a sua vida, mesmo a sua vida cristã para os homens, é só isso que você vai ganhar e não a glória de Deus. E por que o apóstolo Paulo estava glorificando pela vida daqueles homens, daquelas mulheres, da fé que eles tinham? Porque era verdadeira, porque era genuína, não era uma fé falsa, não era apenas de aparência, não era apenas momentânea, mas era algo que eles tinham recebido e agora estavam proclamando o nome do Senhor, da transformação que eles mesmos haviam sido transformados por Deus na sua vida. Então, eles estavam fazendo aquilo que o apóstolo Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então nós devemos fazer isso, devemos proclamar aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo ele diz: olha, eu estou dando graças a Deus por vocês, mas não pense que isso vem de vocês, para que vocês se orgulhem e fiquem aí inflamados por causa que vocês estão sendo conhecidos no mundo inteiro. Você sabe disso. Uma pessoa que é muito admirada, ela pode se orgulhar muito e achar que é melhor do que os outros irmãos. E isso é ruim, é prejudicial para o evangelho, porque ele não deu glórias a Deus. Por isso, irmãos, somos ensinados, somos educados nesse mundo mau que nós estamos vivendo, a dar sempre graças a Deus, porque isso não vem de nós. O apóstolo Paulo está ensinando a nós nos nossos dias o que ele ensinou nos seus dias lá. Ele passava dias, meses, até anos ensinando a igreja como eles deveriam viver o evangelho. Porque não basta você receber o evangelho, você tem que aprender a viver o evangelho como as escrituras dizem, e ela está registrada aqui, num livro, na sua palavra, como nós devemos viver. Não da sua imaginação, como você deve viver. Não da sua habilidade, mas como a palavra de Deus nos diz claramente em sua palavra. Então no versículo de número 8 é isso. Ele introduz dando graças e dizendo que a fé verdadeira, ela precisa ser proclamada, ela não pode ser escondida, mas você deve proclamar essa fé onde você estiver. E se for como o caso aqui, até no mundo inteiro, essa fé ser anunciada para a glória de Deus Pai. No versículo de número 9, ele dá um motivo, um motivo porque aquilo estava acontecendo. Por que Deus estava fazendo aquilo? Ele diz no versículo 9 o seguinte: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, novamente, o apóstolo Paulo fala isso porque é um ponto muito importante. Ele vai dar as razões porque ele estava se dirigindo àquela igreja, àqueles irmãos amados, que tanto ele queria bem, e ele diz: por que Deus? Então ele fala aqui novamente da fonte, ele nunca perde isso de vista, ele nunca se dirige a alguém, a uma pessoa em seu próprio nome, ele fala que isso é de Deus, ele está dando testemunho aqui da obra de Deus na vida daqueles crentes, a quem sirvo em meu espírito. Ele fala o seguinte: olha, não é de aparência, como nós já acabamos de falar, não é aparência, mas é em meu espírito, é na minha vida interior, e através do evangelho de seu Filho, veja bem,
ele fala novamente de Cristo. É Cristo sempre. Ele nunca perde de vista isso. Ele nunca se esquece de Jesus. Ele nunca se esquece, porque senão ele pode se perder em loucacidade, em loucura da sua mente, em devaneios na sua vida. Mas ele fala assim, por intermédio do Evangelho de Cristo Jesus. Cristo Jesus anunciou. Então o seu parâmetro, então a sua fonte, então onde ele buscou aquilo é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele sempre vai se reportar a isso, irmãos, para que a gente não busque em fontes erradas. Tem muita gente criando o Evangelho e procurando em fontes erradas, não no Evangelho, mas na sabedoria do mundo, se é que tem alguma sabedoria, na sabedoria de homens, mas não é essa a nossa fonte, é no Evangelho de Cristo Jesus. Não é no apóstolo Paulo, não é nenhum líder da igreja, mas é no Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz, a quem sirvo em meu espírito. O apóstolo Paulo estava dizendo àquela igreja ali que ele serviu o Evangelho. Onde que ele aprendeu isso? No Evangelho do seu Filho. Foi com Cristo que ele aprendeu isso. Ele estava servindo agora, não como ele servia antes ao judaísmo, não ao farisaísmo como ele era fariseu, não aquelas regras que lá havia. Ele está fazendo aqui um contraste. Lá no judaísmo, no farisaísmo, havia muitas regras, havia muitas leis de comportamento, havia muitos passos que eles deviam dar e fazer durante todos os dias aquilo lá. Ele está dizendo de lado, olha, não mais nisso, não mais nessas regras que eu aprendi com os homens, com as pessoas, mas é pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui, a sua fonte, ele servia em seu espírito. Quando ele faz essa distinção em seu espírito, é no seu homem interior, de coração, é mais ou menos isso, se fosse trazer para uma tradução mais livre, né? De coração, eu faço isso no homem interior, não é de aparência. Ele está fazendo aqui um contraste naquilo que os fariseus faziam, que era um culto exterior, para mostrar aos homens com aquilo que Deus fez na sua vida. Já não é mais pelas regras dos homens, já não é por regras de pessoas, não é porque o papai quer, porque a mamãe quer, porque a esposa quer, ou por algum constrangimento social que você vai à igreja, presta o seu culto. Não. Ele está dizendo agora que ele serve a Deus em seu espírito. Então ele estava fazendo ali de livre e espontânea vontade, porque foi uma obra interior na sua vida. Não é mais agora pela aparência, não é porque ele estava sendo constrangido pela sociedade, pelos seus dias, que ele estava servindo a Deus. Então aqui é uma outra lição preciosa para nós nos nossos dias que Romanos nos dá, porque Deus sabe de todas as coisas. Quem sirve em meu espírito, interiormente, verdadeiramente no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha. Ele coloca Deus como testemunha aí, né, na sua vida, de como incessantemente faço menção de vós. Então, ele está falando alguma coisa verdadeira que o apóstolo Paulo fazia, que era orar incessantemente por aqueles irmãos que lá estavam. Então o apóstolo Paulo estava agora dizendo da sua prática evangelística, da sua prática do evangelho. Ele coloca Deus como testemunha agora, que ele não fazia isso apenas para agradar aquelas pessoas ali. Não é como muita gente fala assim, estou orando por você, mas não ora de coisa nenhuma, nem lembra daquela pessoa. Estou orando por isso, estou fazendo isso, na verdade a pessoa não faz, mas ele toma Deus aqui para não sair como sendo algo falso, algo que ele não fazia. Ele toma Deus por testemunha, que ele fazia aquilo lá constantemente. Um dos papéis mais importantes da igreja não é apenas dar graças a Deus, mas é orar incessantemente pelas pessoas que estão ao nosso redor, e isso de coração. E ele toma como Deus como testemunha que aquilo lá não era falso, não era algo aprendido como ele tinha aprendido no farisaísmo, mas era algo que havia sido transformado na sua vida, e que agora ele tinha comunhão com Deus. Ele dava graças a Deus, e ele insistentemente orava por aquela igreja amada, aquela igreja querida, não somente aquela, mas por todos os cristãos pelo qual ele tinha passado, e por aqueles que ele nem conhecia ainda. Ele estava incessantemente orando
faço incessantemente, faço menção de vós nas minhas orações. Ele orava. A igreja precisa orar sempre pelos seus membros, para que eles não caiam, para que a fé deles não vacilem, principalmente nos nossos dias que nós estamos vivendo, para que as pessoas não tomem agora um relaxo espiritual, deixe de ler as Escrituras, deixe de fazer as suas orações, a sua intercessão, porque não está indo mesmo à igreja, ninguém está vendo, agora eu posso ter um cristianismo mais relaxado. Não. O apóstolo Paulo diz aqui que ele, mesmo estando longe, mesmo as pessoas não estão vendo a sua vida, ele chama Deus como testemunha e diz: olha, eu oro mesmo, de verdade, por vocês, na vida de vocês, eu faço menção de vocês nas minhas orações. Por quê? Ele diz assim: por causa do evangelho que atingiu o meu peito. O verdadeiro evangelho, irmãos, o evangelho, quando nos chega genuíno na nossa vida, é transformador. Ele faz aquilo de coração, ele não faz aquilo lá para as pessoas verem, ou por constrangimento de qualquer coisa, mas ele faz aquilo de livre vontade. Ele faz isso e dá testemunho disso. Na verdade, ele estava falando de alguma coisa pessoal dele, mas que ele estava querendo também, a partir da sua vida, exemplificar para que outros também seguissem o mesmo passo, o mesmo modelo. Por isso que Jesus Cristo passou 3 anos com aqueles discípulos, moldando aqueles homens para que pudessem ser exemplos para nós nos nossos dias de hoje. Mesmo que estejamos tão longe desses homens, eles ainda nos impactam. Esse homem aqui é um homem convertido. As suas palavras não vieram só da sua boca, mas vieram da mente de Deus. Deus transformou a vida daquele homem, transformou a sua vida moral e espiritual, para que ele pudesse ser modelo. O próprio Deus é o seguinte: esse será para mim um vaso de bênção, que servirá como modelo para todos quanto virão depois, que somos nós, a igreja de hoje, e será para sempre. Teremos o mesmo modelo, o mesmo sentimento que houve em Cristo, a mesma postura. Não precisamos de novos ensinos, nós já temos a palavra de Deus. Você não precisa de novas revelações de pessoas que querem confundir, você já tem a palavra de Deus. Quando alguém dizer vai acontecer isso, aquilo, outro, não entre nessa, porque você já tem a palavra de Deus nas suas mãos, que já é difícil para nós, né? Se nós, como diz o goiano, se nós não damos conta disso, como é que a gente vai dar conta de outras coisas, de novas coisas? Mas nós já temos uma orientação, e ela é inspirada, ela é revelada por Deus na nossa própria vida. E o apóstolo Paulo está dizendo: Deus fez isso em mim e quer fazer também isso na sua vida. Por isso o versículo de número 9, ele diz à igreja o seguinte, ele está dizendo em outras palavras, para nós também devemos orar incessantemente, verdadeiramente, a Deus pela vida daquelas outras pessoas que estão fracas na fé, que estão débeis, que estão titubeantes, que estão sendo enfraquecidas, que estão, como diz a palavra do Senhor, desmaiando na fé, estão com os joelhos trôpegos, e muitos chegam até o ponto de morrer na fé, naufragar na fé. Infelizmente, muitas pessoas acabam naufragando na fé. E o papel do apóstolo Paulo qual que é? É lutar com Deus. Ele está dizendo aqui que a luta maior dele é com Deus, porque Deus pode todas as coisas. Ele pode sustentar a vida de uma pessoa, ele pode animar a pessoa. É com Deus que nós temos que tratar, e não com os homens. Às vezes nós achamos que nós temos que falar com as pessoas, devemos fazer isso, mas ele diz que em primeiro lugar o que ele fazia? Ele orava a Deus pela fé, pela comunhão daquela igreja, porque é somente Deus que pode sustentar uma igreja. Não é pastor, não é concílio, não são documentos que fazem isso na vida de um cristão, é Deus. Em última análise é Deus, não a habilidade de alguém, mas é Deus. Por isso que ele orava verdadeiramente a Deus, para que Deus sustentasse a vida daqueles cristãos, para que eles pudessem entender que aquilo lá não era porque eles estavam sendo elogiados, que eles podiam ser confortados por isso, mas era a graça de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, vocês são o que são pela graça de Deus. Eu sou o que sou, diz o apóstolo Paulo, porque Deus quis assim. Ele reconhecia a fonte, a origem do seu cristianismo, da onde vem, para que nós não ficássemos ensoberbecidos. Muitas pessoas, infelizmente, acabam naufragando na fé porque ficam soberbos na fé. E se acham, como dizem aí fora,
se acham verdadeiramente cristãos, são melhores que outros, mas não é assim que funciona. Nós devemos orar por nós mesmos. Devemos orar pela nossa família, para que eles não caiam. Por isso que o Jesus disse para Pedro o seguinte: olha, Pedro, eu estou orando por você. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, orando ao Pai para que Pedro não caísse na fé. Por quê? Estava orando insistentemente, porque Pedro seria atacado pelo diabo, sim, mas para que o diabo não peneirasse a sua vida de tal forma que ele se acabasse ali, porque Pedro era muito orgulhoso daquilo que ele achava que era ali no colégio apostólico, e ele não era nada daquilo. Então, Jesus Cristo disse para ele: Pedro, eu estou orando, para que quando chegar aquele dia, quando você vai ser tentado, você não caia, a sua fé não naufrague. Por isso, Jesus tratava com Deus, porque era somente Deus quem poderia sustentar a vida de Pedro, não era Pedro. Pedro deveria confiar em Deus e não em si mesmo. Ele, ouvindo isso, ele devia perceber: é mesmo, eu estou confiando mais em minhas habilidades, em meus conhecimentos, na minha força, do que em Deus. E deveria confiar verdadeiramente no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja nos nossos dias. O que devemos fazer? Confiar cada vez mais em Deus. No versículo 10, diz o seguinte: em todas as minhas orações, ele completa, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Aqui tem uma coisa muito importante, irmão. Você às vezes passa desapercebido por esse texto. O que ele está dizendo aqui? Que tudo dependia de Deus, que não dependia nada dele, até para visitar aquela igreja, que ele tinha colocado, acalentado no seu coração o desejo de ir, ele tinha que colocar nas mãos do Senhor, porque ele não sabia se iria ou não. Se ele soubesse já, ele nem oraria, nem colocaria isso diante de Deus. Então ele orava, ele falava assim: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, olha só, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Parece redundante isso aqui, mas não é. Parece que ele está dizendo o seguinte, patinando aqui, mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo nos ensinar que o verdadeiro crente vive debaixo da vontade de Deus e não da vontade dos homens, não do querer dos homens. Mas mesmo assim, até fazer uma visita àquela igreja, ele dependia totalmente da vontade de Deus. Ele não sabia se iria ou não, ou de que forma ele iria para lá. Ele desejava fazer isso, mas o que ele fazia? Ele colocava nas mãos do Senhor. E nos nossos dias de hoje, veja o cristianismo de hoje, como é que funciona. Funciona assim: Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não funciona assim. Quem dera funcionasse dessa maneira. Não, Deus já fez. Pode crer que Deus já fez. Não ouça essas pessoas. E se você falar isso, não fale. Porque você não sabe, você não tem a agenda de Deus no seu bolso, na sua mão. Você não sabe o que Deus vai fazer ou não. Se Deus vai fazer exatamente aquilo que você quer. Você não deve fazer isso. A única coisa que você pode fazer como cristão é: Deus pode fazer isso. E se Ele quiser, Ele vai abrir uma porta, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo pela sua graça, pela sua bondade. Muita gente tem não é maldade isso, mas chega para as pessoas, porque a gente, não, Deus já está resolvido isso, irmão. Deus vai fazer, não, vai acontecer isso. Isso não é verdade, você não aprende em lugar nenhum das Escrituras isso, a não ser quando Deus fala ao profeta, dizendo: vai acontecer isso. E aquilo acontecia porque eles diziam: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Como você não é profeta, ou eu também não sou, nós não sabemos a vontade de Deus, devemos viver debaixo da sua misericórdia e fazer como o apóstolo Paulo diz. Olha só, suplicando, ele estava suplicando a Deus, ele tinha vontade de conhecer aqueles irmãos, aquela igreja. Então havia um desejo muito grande no seu coração, mas mesmo assim ele não cai no erro de dizer: eu vou, vai fazer, vai acontecer. Ele não sabia. O apóstolo Paulo, escrevendo a outra igreja, diz assim: eu vou para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer comigo. Ele era um apóstolo, ele recebeu a revelação direta de Cristo, mas ele falou assim: eu vou para Jerusalém,
sem saber o que vai acontecer comigo. Ele não sabia se ele seria morto, o que iria acontecer. Realmente, ele foi para Jerusalém, conseguiu ir lá, mas lá ele foi preso, depois ele foi deportado para Roma. Ele não sabia o que ia acontecer. E o cristão, irmãos, deve viver nesse mundo sem saber o que vai acontecer. Nós não sabemos o dia do amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Graças a Deus por isso. Não sabemos o que vai acontecer. E se alguém chegar para você, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, não acredite. Você deve receber assim, dessa maneira, se o Senhor quiser. Você proclamar o seu desejo é uma coisa. Querer que Deus faça isso, aquilo, é um desejo do seu coração. Mas deixe isso bem claro. Suplicando a Deus, para que Deus liberte, para que Deus abençoe. Mas você não sabe e eu não sei. Tudo está nas mãos do Senhor. O futuro, diz as Escrituras, pertence ao Senhor. Graças a Deus por isso. E não colocou isso na mão de ninguém, a não ser no caso que eu disse dos profetas ali. E nós podemos estudar isso num outro momento. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, estou suplicando. Eu quero visitar vocês. Mesmo assim, o que ele fazia? Suplicando que em algum tempo, ele não sabe o tempo, não sabe nada, pela vontade de Deus. Veja quantas coisas ele fala aí, irmãos. É bastante claro esse ensino. E é assim que a igreja deve viver. Passou disso, já não é mais de Deus, é do homem. Então, você tem que filtrar o que é do homem, o que é de Deus. Como é que você resolve isso? Indo para a palavra de Deus. Não tem outro meio. É só Deus na sua vida, é só Ele quem vai permitir que você vá para uma cidade, que você vá para outra, que você faça um negócio, faça outra coisa. É viver de acordo com a vontade de Deus, como ele diz assim, pela vontade de Deus. Por isso somos ensinados no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade e não a nossa. E ofereça boa ocasião. Olha, ele leva um tempão aqui, né, dizendo que, olha, em algum tempo, pela vontade de Deus, ofereça boa ocasião de visitar. Era apenas uma visita, irmãos. Ele queria visitar aquela igreja, mas mesmo assim, ele fala que até as coisas mais simples da vida, nós devemos colocar nas mãos de Deus. Você fala assim, vou visitar o meu parente lá em tal lugar. Você deve falar assim, que Deus me leve, que Deus me traga, que eu possa ir, que eu possa voltar. É um desejo, é uma vontade. Mas você tem que colocar isso nas mãos de Deus, do Senhor. E não dizer o seguinte, porque eu sou crente, vou voltar, não vai acontecer nada. Não sei, só Deus sabe. Só Deus tem a nossa vida nas nossas mãos. Quantas pessoas pensaram assim e não chegaram lá? Quantas pessoas fizeram planos e não chegaram lá? Não realizaram? Porque tudo está nas mãos do Senhor. E o apóstolo Paulo faz a coisa certa aqui. Você vê como é importante? Você vê como é profundo o que ele está dizendo aqui? Por isso que nada está à toa na Bíblia. Tudo tem uma função, tudo tem um objetivo, tudo é profundo demais. Pena que a gente não pode estudar mais profundamente essas coisas, porque elas são profundas, elas calam fundo no coração, ela transforma a vida, ela transforma a mente das pessoas, porque é assim que Deus quer que nós vivamos. Como Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo, ele vivia daquela maneira, ele quer que cada um de nós viva dessa maneira, colocando tudo nas mãos do Senhor. Ele era servo do Senhor. A única coisa que o apóstolo Paulo sabia, porque Deus tinha revelado a ele, é que em toda a cidade onde ele iria, haveria tribulação, haveria corrente, haveria prisão, haveria sofrimento, porque o Espírito Santo havia revelado a ele. Em todo lugar onde você vai ser um vaso de bênção, mas você vai sofrer pelo meu nome. Era a única coisa que ele sabia, porque fora revelado a ele diretamente por Deus. Fora isso, ele não sabia. Ele não sabia a cidade que ele ia ficar, quanto tempo ia ficar, de que maneira ia acontecer. Ele colocava tudo nas mãos do Senhor. E é maravilhoso viver assim, irmãos. Viver na segurança de Deus. Você não sabe o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas viver na maior segurança do mundo, que é nas mãos do Senhor. Não é por força, nem por violência, nem porque você sabe o futuro ou não. Ninguém sabe, ninguém garante nada sobre isso, mas porque você vive de acordo com a vontade de Deus. Esse é o ensino do cristianismo. Deus faz o que quer, com quem Ele quer, no tempo que Ele quer. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Você queira ou não, é assim que funciona em todas as Escrituras, porque as Escrituras não se contradizem. Se pode ir na vida de um, de outro, nas Escrituras todas funciona dessa maneira. A vontade do Senhor sempre vai imperar.
O mundo está como está hoje porque Deus quer, está no lugar certo, da maneira certa como Deus quer, de tal sorte que Ele não é autor do mal, Ele não fez essas coisas más, mas Ele é soberanamente o Senhor de todas as coisas. Ele tem tudo na sua mente e está tudo de acordo com o seu controle. Porque se você disser que algo está fora do controle de Deus, Ele deixa de ser Deus logo aí. Você fala assim, isso não está no controle de Deus. Ele já não é mais Deus. Porque para ser um Deus, Ele precisa ter o controle de todas as coisas. E como nosso Deus, Ele é soberano, poderoso, tudo está acontecendo do jeito que Ele quer, mesmo que eu não entenda, mesmo que você não entenda. Versículo 11 diz assim, porque muito desejo ver-vos. Olha só, novamente, eu desejo ver vocês, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isso aqui, irmãos, é muito profundo, eu acho que é a essência do livro de Romanos. Se for escolher alguma coisa aqui importante do livro de Romanos, é o propósito mesmo, está contido aqui, mesmo que a gente às vezes passe por cima e parece que não está dizendo quase nada. O apóstolo Paulo diz o seguinte, porque ele desejava ver aqueles irmãos e as duas coisas que ele queria fazer naquela igreja, o propósito final. Havia muitos propósitos de Paulo aos romanos, você pode ver isso na internet, nos livros, mas aqui, para mim, é o objetivo principal da existência da igreja, do cristianismo, de tudo aquilo que se fala como igreja, denominação. Porque muito desejo ver-vos, a fim de quê? De repartir convosco ou de um dom espiritual, para que sejais confirmados. Está na nossa tradução aqui. O que significa isso? Significa que todos nós precisamos ser firmados no Evangelho. O apóstolo Paulo tinha um desejo de ir àquela igreja para confirmar o Evangelho, para afirmar novamente aqueles cristãos nas verdades que lá estão contidas. Que não devemos viver um cristianismo achando que somos isso, aquilo outro, vivendo de qualquer maneira. Precisamos ser firmados cada vez mais no Evangelho. Ninguém é tão crente que possa dizer, já estou firmado de uma vez para sempre. Isso não é verdade. Ele precisa firmar hoje, firmar amanhã e firmar depois de amanhã. Sempre firmando esse Evangelho. Porque nós andamos nesse mundo, nós ouvimos coisas, vemos coisas e podemos nos desviar do Evangelho aqui e acolá. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, tudo muito são pecaminosos. Eles são inclinados ao mal. E podemos nos desviar facilmente. Nós somos como ovelhas, né? Ovelha não enxerga muito longe, ela se perde, é muito curto. E precisamos constantemente ouvir a palavra de Deus e ouvir novamente, e estar na igreja, e orar sempre, porque o apóstolo Paulo desejava ir naquela comunidade, naquela igreja, para confirmar o Evangelho. Vocês estão andando dessa maneira? É assim que Deus quer. Se há alguém desviando, tem que voltar para o Evangelho. É assim que deve ser na igreja, firmando os nossos passos, firmando as nossas convicções. Precisamos ouvir hoje, amanhã e depois, sempre. A palavra do Senhor, diz lá Moisés, foi nos dada por Deus para lermos todos os dias, para afirmarmos a nossa fé nas Escrituras, porque nós podemos nos esquecer. Como já perguntaram para Martinho Lutero, por que você prega o Evangelho sempre, todos os dias? Ele respondeu o seguinte, porque vocês se esquecem. E é verdade, nós nos esquecemos do Evangelho. Esquecemos daquelas verdades preciosas que um dia ouvimos. Você não pode ouvir um dia e estar sempre ali firme como no primeiro dia. Não, nós precisamos ouvir cada vez mais. O apóstolo Paulo tinha esse propósito na vida, firmar os crentes, por isso que existe pastores, por isso que existe igreja, por isso que existe comunhão dos irmãos para afirmar a nossa fé em Cristo Jesus, porque senão, irmãos, seremos arrastados para coisas erradas, para o mal, para as coisas equivocadas. Somos ovelhas e podemos nos desviar aqui e acolá. Se não é o Senhor sustentando a nossa vida, firmando os nossos passos, todos nós estamos perdidos. O apóstolo Paulo reconhecia isso na sua vida e na vida daqueles. Ele desejava estar com eles para repartir alguns dons espirituais. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é a comunhão comum de todos os crentes, né? Cada um tem um dom, tem um talento, tem uma especialidade, um canta, um prega, o outro louva lá, o outro toca um instrumento. Tudo isso é para a comunhão dos irmãos. Então ele queria repartir. O apóstolo Paulo pregava,
o outro cantava, o outro orava, o outro tinha piedade. Então, todos aqueles dons lá das Escrituras que você conhece já, isso é repartido para que existem esses dons? E eles são distribuídos para a comunhão, para o fortalecimento da igreja. Uma pessoa sozinha não consegue fazer tudo. Pelo contrário, ele precisa de outra igreja. Isso é igreja. Então, ele queria estar ali, repartir algum dom, né? Ouvir de outras pessoas o que eles falam, como eles vivem o cristianismo, nós podemos aprender também com eles e ver o exemplo deles também na igreja. Ele queria repartir isso para quê? No final de tudo isso, cada um de nós seja confirmado. Essa palavra traduzida aqui, mas que na nova tradução já está firmado na fé. Firmar o cristão naquelas verdades. Cada vez mais aquela estaca que um dia foi fincada, deve ser batida ali, fincada novamente e ver se não está abalando ali. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. É isso que a igreja precisa nos nossos dias hoje. Firmar a sua fé em Cristo Jesus. Esse era o propósito. Falando, cantando, adorando. A igreja sempre tem que estar assim. Por quê? Porque senão nós vamos nos desviar. Nós vamos ouvir o mundo. As pessoas vão ficar confusas. É isso que acontecia com algumas igrejas, principalmente a igreja aos Gálatas, que deram ouvido a outro evangelho. E estavam já se desviando da fé, da comunhão do Senhor, porque tinha dado ouvido às outras ideias e não ao evangelho. E na verdade estavam abandonando o evangelho para ouvir outras coisas. O apóstolo Paulo não queria isso para a igreja e todos nós corremos esse risco se nós não formos confirmados. Confirmar o evangelho. É assim que vocês receberam, é assim que tem que ser, não de outra maneira, não do jeito que você quer, não do jeito que você acha que deve viver o evangelho. Aqui na igreja não existe isso, eu acho, eu penso, mas é aquilo que está na palavra de Deus, é isso verdadeiramente que vai firmar a minha fé, sustentar a sua fé quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, é isso que vai firmar a sua fé, a sua convicção nesse mundo mau, contra você mesmo, contra os seus pecados, as suas convicções, com aquilo que a Bíblia diz para nós, para que sejais confirmados. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, tão importante como esse, isto é, ele diz o seguinte, isto é, para que em vossa companhia, olha só, junto com ele, reciprocamente, não é somente ele não, mas todos participam disso, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Isso aqui, irmãos, é igreja. Isso aqui é uma comunidade verdadeira, genuína, uma fé verdadeira que compartilha, que não é eu sou maior, eu sou melhor, eu faço a coisa mais importante, o meu dom é mais importante que o seu, nada disso. Sempre trocando. Há uma troca ali. E qual que é essa? O que resulta nessa troca ali? Estar juntos, confirmados. Há um propósito. O propósito final é que ele diz assim: nos confortemos. O conforto que traz das Escrituras Sagradas. Né? Você ouve muitas notícias ruins, ainda nos nossos dias de pandemia, a gente ouve tantas coisas ruins acontecendo na cidade, acontecendo no estado, acontecendo no país e no mundo. Ouvimos muitas coisas. E qual o conforto que você tira de tudo isso? Quase nada. Muitas vezes as pessoas se desesperam, ficam angustiadas, ficam tristes, ficam amarguradas quando dão muito ouvido às outras coisas. Mas a igreja do Senhor, pelo contrário, diz assim, quando participa disso, eles são confortados pela palavra de Deus. O conforto que traz as Escrituras. Ainda mais nos nossos dias, irmãos, precisamos ter conforto, não é verdade isso? Muitas pessoas estão ficando doentes, muitas pessoas estão perdendo o seu emprego, muitas pessoas estão passando necessidades, muitas pessoas estão perdendo parentes, amigos, queridos, e precisam receber o conforto da palavra de Deus. Senão, entra no desespero, na angústia, como o mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, os ímpios fazem isso, eles ficam dessa maneira, mas vocês não. Vocês sabem qual é a essência do Evangelho. O Evangelho sempre vai trazer o conforto da sua palavra. Na verdade, o Espírito Santo é chamado de confortador. Ele é o consolador. E uma tradução possível ali é que ele nos conforta no viver nesse mundo mau, nesse mundo quebrado, escuro e perigoso de viver.
Ele vai trazer o conforto, o consolo que vem só das Escrituras Sagradas. E não ficar desesperado como o mundo, ficar sem esperança como o mundo, e acabar, irmãos, ficando como eles, sem Deus no mundo, sem uma esperança, sem uma fé, sem uma segurança nesse mundo. Tem muita gente assim. Qual o conforto que eu vou ter nesse mundo aí? Nenhum. Você vai ficar desesperado. Vai ser como Pedro lá que estava andando sobre as águas, quando olhou do lado, afundou. Você vai afundar também, se você não olhar diretamente para Jesus, para as suas coisas. Aqueles irmãos, é uma coisa poderosa que acontecia na sua vida, era isso. Eles recebiam conforto que vem da palavra de Deus. Por isso que eles queriam ouvir cada vez mais. É por isso que o apóstolo Paulo pregava, irmãos, até de madrugada, insistentemente todos os dias, porque o único caminho, a única maneira de você receber conforto é pela pregação da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo queria firmar a fé, primeira coisa, e depois que eles estavam firmados na fé, o segundo passo é, você está sendo confortado pelas Escrituras Sagradas. São elas verdadeiramente que traz o verdadeiro conforto da sua vida. Como diz o Catecismo de Heidelberg, qual que é o único conforto? Qual que é o único consolo nessa vida e na morte? Qual que é o único? Lá diz, já acaba com todos os outros. Não é a sua casa, não é o seu dinheiro, não é a sua fama, não é a sua aposentadoria. O único conforto, diz a resposta, o único conforto para essa vida e para a morte é o que eu pertenço ao meu Senhor Jesus. E ponto final. Essa é a segurança. Nenhum outro mais. Não é o dinheiro, não é o trabalho, não é um bom casamento, não é uma boa profissão, como muitas pessoas dizem, se eu tivesse isso na vida, eu vou estar confortado, vou ser feliz. Não é. O único conforto para viver e para morrer é saber que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Pode acontecer tudo na vida, como nós cantamos lá, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode viver nessa vida aqui com muitas doenças, você pode viver nesse mundo aqui com muitos problemas, mas se você tem esse conforto na vida, está tudo certo, está tudo garantido, porque você tem tudo na sua vida, que é o conforto que vem da parte do Senhor. Reciprocamente nos confortemos. Olha só, é papel da igreja fazer isso. Não é só do Espírito Santo. Ele podia dizer assim, o Espírito Santo faz isso na sua vida, só ele faz isso. Não, ele faz isso. O Espírito Santo, ele é confortador, ele é o consolador. Mas aqui o apóstolo Paulo nos ensina que um pode confortar o outro, pode animar o outro, pode fortalecer o outro na comunhão do Espírito Santo na igreja. Eu sou o papel de confortar alguém, de animar alguém, de fortalecer alguém. Por isso que esse negócio de cristianismo, sozinho, isolado, não funciona. Não acontece. Não pode acontecer. Você precisa de uma comunidade. Você precisa de um povo que tem a mesma fé. E esse povo, conforme está sendo dito aqui, tem que se confortar uns aos outros. Como disse uma pessoa outro dia, essa pandemia está nos ensinando que nós não precisamos da igreja. Olha só que absurdo. Precisamos da igreja, sim. Jesus Cristo morreu pela igreja. E precisamos de um povo. O que essa pessoa está querendo dizer ali é que não precisa de um templo. Não precisa de um templo mesmo. Isso é verdade. Essa pessoa templista não está certa. Não precisamos de um templo para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus como, por exemplo, Jonas adorou a Deus no ventre de uma baleia. Daniel na cova dos leões adorou a Deus ali. Jesus Cristo diz assim, se você estiver lá no seu quarto, você está adorando a Deus e conhece a Deus. Então, a conversa de Jesus com a mulher samaritana também, porque os samaritanos achavam que o culto era naquele local em Samaria, os judeus achavam que era lá em Jerusalém, no templo, e Jesus disse o seguinte, olha, vai chegar o dia, e já chegou, que os verdadeiros adorarão em qualquer lugar. Adorar a Deus é em qualquer lugar, mas fortalecer a fé e comunhão tem que ser na igreja. E na igreja, o que eu estou querendo dizer é a companhia dos irmãos, a companhia da igreja, que pode estar aqui, acolá, debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte,
nas casas como eles viviam, lá não havia templo, não haveria endereço fixo, eles adoravam nas casas. No final de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: a igreja que se reúne na casa do fulano de tal, a igreja que funciona na casa de tal, até em César, né? Na casa de César. Quando fala César, ele não era o nome de uma pessoa, era César o imperador. Funcionava uma igreja lá na casa de César, do imperador, ele nem sabia. O imperador nem sabia que funcionava uma igreja cristã na casa dele. Mas o apóstolo falou: a igreja que se reúne aí, é em qualquer lugar. Mas funcionava. Eram 2 ou 3 reunidos que estavam ali, adorando a Deus, fazendo as suas orações, cantando e lendo as escrituras, louvando a Deus com os irmãos ali. Por isso que ele fala: reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Tem que confiar em Deus. A fé aqui, quando ele diz assim, é aquela confiança inabalável que Deus está no controle da sua vida, da minha vida, que está mostrando cada vez mais a sua obra, o seu amor na minha vida, e você deve não ficar para si mesmo, não esconder isso debaixo de um alqueire, debaixo da terra, mas você deve revelar isso às outras pessoas que está fraca, doente. Muitas pessoas estão assim agora, né? Você deve servir ali como um ombro, falando, orando. Você que é próxima dessa pessoa deve estar ali com ela, sempre fortalecendo, sempre animando essa pessoa. É obra nossa. Por isso, irmãos, está cheio de coisa aqui. Nós vamos parar por aqui, no versículo de número 12, nessa meditação, né, que temos grandes coisas pela frente. E olha que ele falou ainda, nem esbarrou ainda em outras coisas mais profundas, mas ele já começa com a base do cristianismo, né? Ele começa já lançando as bases ali, se verdadeiramente você ama a Deus ou não. Primeira coisa que ele diz, só para reforçar, para a gente fechar isso, ele é um homem que dava graças a Deus, que tinha um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que havia muita dificuldade lá, ele era um homem que foi trabalhado interiormente. Depois ele diz assim que, no versículo de número 9, só retomando, no Evangelho que é testemunha como incessantemente faço menção de vós, ou seja, ele orava, era um homem de oração que estava ali. E depois no versículo 10 ele fala assim, que ele suplicava, que ele orava, que ele intercedia, que ele desejava, e colocava sempre isso diante de Deus. É o nosso papel também, não somos donos da verdade e nem do futuro, tudo está nas mãos do Senhor. E por final, isso que nós acabamos de falar, confirmar a nossa fé. E também outra coisa é o conforto que vem da palavra do Senhor. Que Deus, irmãos, ilumine a sua vida, que aquilo que não foi tratado, que não foi falado aqui, que Deus possa iluminar o seu ser, para que possamos ser esse homem, esta mulher que a Bíblia está dizendo aqui, que nós possamos penetrar nesse livro grandioso para checar o nosso cristianismo, para ver se é verdadeiramente verdadeiro na minha vida, se isso bate ou não com o cristianismo que nós estamos vivendo nesses dias maus. Que Deus guarde você, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde a igreja do Senhor que passa por essas dificuldades, que Deus tire toda a confusão que está havendo aí fora, para que a igreja se firme cada vez mais no Evangelho, que é a certeza e garantia da nossa salvação e da nossa vida cristã. Que Deus guarde a sua vida. Vamos orar agora. Nosso pastor Alex estará nos dirigindo em oração nesse instante e trará também a bênção apostólica para a sua igreja. Que Deus abençoe a semana que vamos atravessar. Oremos, irmãos. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Assim como o apóstolo é grato e foi grato escrevendo esta carta, primeiramente a Deus, que tem transformado a nossa vida, sustentado a nossa fé. Oh Deus, nós agradecemos a Ti, Deus, pela obra que o Senhor fez em nós. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai,
porque esta obra continua ainda nos dias de hoje. Esta obra ainda, Pai, transforma os nossos corações nos dias de hoje. E esta fé, Senhor, ela vai sendo alimentada na comunhão com os irmãos. Mesmo nesse tempo de pandemia, distantes uns dos outros, nós sabemos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos assiste, nos consola, nos conforta, nos exorta, nos sustenta, e nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela graça manifestada por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então nós, ó Deus, rendemos graças a Ti nesse instante, nessa hora. Alcance o coração dos irmãos nos seus lares. Alcance, Deus, as famílias, ó Deus, espalhadas sobre a face da terra. Os irmãos que estão conectados nessa hora. Que o Senhor continue derramando da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça misericordiosa sobre nós, Senhor. Nós Te louvamos pela vida do pastor Edson. O Senhor tem o sustentado e o abençoado. Continue, Deus, derramando graça sobre a vida do Teu servo também, sobre a vida da Priscila, sobre a vida, Deus, dos Seus filhos, ó Pai, cada um deles. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre os filhos de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe você que está conosco nessa noite. Continue sustentando a sua vida, uma semana abençoada para a glória de Deus. Gostaria de compartilhar alguns avisos. Pela manhã já foram dados, mas quero reforçá-los aqui agora à noite. O conselho esteve reunido na quinta-feira e tomou pelo menos 2 decisões importantes sobre os cultos, né? Então, no restante desse mês, nos 2 próximos cultos que nós iremos ter no mês de abril, nós teremos apenas culto online, né? Nós não teremos os cultos presenciais. Nós entendemos que, por enquanto, nós devemos funcionar desta maneira, devido aí aos acontecimentos, né, às ocorrências diante dessa pandemia. Então nós teremos os cultos presenciais na quarta-feira, estudo bíblico, e nos domingos pela manhã, escola bíblica dominical, e culto à noite também. Uma segunda decisão importante foi a convocação para toda a igreja no dia de jejum e oração. Todas as sextas-feiras, a partir dessa semana, até a última sexta-feira do mês de abril, nós estaremos orando a Deus como igreja reunida e intercedendo pelo nosso país, pelo mundo, e pedindo a Deus misericórdia diante desta pandemia, para que o Senhor continue conduzindo as coisas como Ele tem feito, e também que Ele derrame da sua graça sobre a nossa vida, e conforte corações que estão enlutados, famílias que estão entristecidas pela perda de familiares. Então nós vamos orar ao Senhor, clamar a Deus, também pelas autoridades, pela nossa nação, pela nossa cidade, para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, para tomarem decisões sábias e importantes nesse instante. Então, nesse sentido, nós contamos com a ajuda das nossas irmãs da SAF, onde o Departamento de Espiritualidade da Sociedade Feminina está elaborando um calendário, um relógio de oração. Então é importante que você dê o seu nome para nossa irmã Emisvalda, esposa do pastor Adalberto. Ela está trabalhando aí para que cada família possa ter um tempo de oração dentro desse relógio de oração que será aí realizado na sexta-feira, 24 horas orando ao Senhor, buscando a Deus. Se você tem condições de fazer um jejum, se você tem condições de se consagrar um período do dia ou da noite, faça isso em nome de Jesus, tá bom? Então nós convocamos a igreja e contamos com as orações dos irmãos, com a intercessão dos irmãos, para essas decisões que para nós não é fácil.
Tem sido decisões difíceis e delicadas, mas temos feito isso debaixo de oração, de temor e tremor diante do nosso Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, e uma semana abençoada, em nome de Jesus.